Nossa, meu sonho é um microfone daquele da Holyland que fica, que é com imã, porque esse daqui é de pegar, ó, tipo um pregadorzinho que tem que fazer de imã. E se eu colocar um imã nele, será que dá certo? Enfim. Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros de outubro. Diferente de setembro, eu li bastante coisa, viu? Eu acho que foram uns 5 ou 6 livros, se eu não me engano. A minha meta era ter lido 8, mas eu não consegui ler. Então, mas 5 tá ótimo, tá perfeito. Vamos lá. Eu tô em dúvida se eu começo pelos físicos ou pelos e-books. Mas, porque assim, os e-books foram os que eu mais gostei de ler. Vou deixar eles pro final, que é melhor. Vamos começar com os físicos. Primeiro, eu li Dates and Dragons. Eu acho que eu até citei isso em algum dos vídeos. Eu tinha lido Dangerous and Drama. E aí eu li esse. Gente, é tão fofinho. A história é a história da Kim e do Logan. A Kim, eles dois, eles jogam RPG, né? E assim como no outro livro também. Só que a Kim, na cidade antiga que ela morava, ela tinha um grupo, só que aí teve uma desavença lá no grupo e ela se mudou, questões familiares e tudo mais, e ela tava procurando um grupo novo pra jogar. E ela faz amizade com uma das meninas. Como é que é o nome da menina? Kisha? Ah, eu não lembro o nome da amiga dela. Deixa eu ver. Kashiv. Kashiv? Não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas enfim, ela faz amizade com essa menina. E essa menina participa de um grupo de RPG. Só que, junto com a Kashiv, eu acho que é Kashiv. Gente, desculpa se a pronúncia estiver errada. Mas no grupo tem o Logan, que é esse queridinho aqui. E ela acha ele bonitinho, ele também acha ela bonitinha e tudo mais. Só que o grupo, uma das regras importantes do grupo é que eles não podem ter um relacionamento. Então, eles passam o livro inteiro se gostando, mas fingindo que não se gostam. E o Logan também fica tratando ela como se ela não fosse nada. E, enfim, eu achei muito fofo, gente. Eu adorei ler esse livro. Ah, gente, que eu lembre, eu acho que pra esse livro eu devo ter dado 4 estrelas, não lembro. Meu Scooby também não tá aberto, então eu não vou olhar. Mas o próximo foi Um Amor para a Lady Joana. Gente, é o seguinte, eu tenho alguns livros aqui que eu não li. E são livros que eu comprei há muito tempo. Eu acho que a maioria dos livros que eu tenho aqui foram livros que eu comprei quando eu comecei a ler. Então, esse livro aqui tá na minha estante há, tipo, sei lá, quase 10 anos. É bem provável que esteja há quase 10 anos. Porque eu comecei a ler ali com 13, então tá quase 10 anos e eu não li. Eu não conseguia passar do primeiro capítulo, gente. Não conseguia de jeito nenhum. Aí eu resolvi fazer uma brincadeirinha de ler livros que estão aqui há séculos. E aí eu decidi se eu vou trocar, vou num sebo trocar ou se ele vai ficar na minha estante. E aí o primeiro que eu escolhi foi Um Amor para a Lady Joana. E, gente, que livro. Eu amei. Eu amei o livro. Basicamente é a história da Joana, que ela é casada ali com um cara importante. E, é importante citar que o livro se passa na Inglaterra do ano. Não, isso aqui não é 1200. É, é em 1200. Então é um romance de época, dá pra dizer assim, né? E a Joana é casada com um homem muito próximo ao rei John, que é o rei da época. Enfim, e aí ela tem ali um relacionamento abusivo e tudo mais. Acontece que o marido dela morre e ela acaba tendo que se casar com outro cara, que é o Gabriel. E é o Gabriel. Gente, esse casal, ele é tipo, como é que eu posso dizer? O Gabriel é um líder sangrento, um homem violento. Mas com ela, gente, eu amei esse livro, de verdade. Eu não sei porquê. Eu não li ele antes. Eu demorei uns 9 anos pra ler esse livro. E foi tão bom. Então, assim,
Eu amei ele. Ele vai ficar na minha estante. Não vai ser um livro assim que eu li, gostei, mas venderia ou então trocaria no sebo. Não é esse o caso dele. Ele vai ficar na minha estante porque eu sinto que eu tenho vontade de reler ele, porque é lindo. Eu amei. O terceiro livro físico que eu li no mês foi esse aqui, Swan, acho que é assim que fala, Amor Além do Tempo. E ele também é um livro que estava na minha estante há séculos. Eu comprei ele na minha primeira Bienal e eu nunca tinha lido. Inclusive, até tem um marcador de página da Bienal, foi a Bienal de 2017. Estava na minha estante esse tempo inteiro e eu não li. E assim, gente, não vou dizer que eu odiei, porque eu gostei de ler, mas não vai ser um livro que vai ficar na minha estante, provavelmente. Eu falei de dar pra minha prima ou então trocar num sebo. Mas, assim, gente, a história. A menina, ela é médium. E aí ela se muda pra uma cidade que onde tem uma parte da família dela, assim, interior. E começa a acontecer coisas estranhas. A prima dela sofre um acidente. Ela sobe numa árvore pra chamar a atenção de uns caras e acaba caindo, fica desacordada. E quando ela acorda, ela tá possuída por um espírito. O espírito em questão morreu na mesma árvore onde ela tinha caído, então ali ele estava lá vagando, encontrou a chance de entrar num corpo e entrou. E aí meio que a menina, ela começa a ter um relacionamento com esse espírito, que é o Sinclair. É a Candice e o Sinclair. Só que assim, ela tá tendo um relacionamento com um espírito que tá no corpo da prima dela. E aí acontece que elas fazem lá um ritual pra supostamente tirar o espírito do corpo da prima, que é a Penélope. E aí o corpo ganha vida. O corpo não, o espírito. O espírito ganha um corpo, muito bonito, por sinal. E aí a motivação de vida, reencarnação dele, é destruir todo mundo que foi a causa do assassinato dele. Porque ele supostamente na vida dele passada ele tinha matado a namorada, que estava grávida, e aí todo mundo lá mandou enforcar ele na árvore. É isso a história. E aí, gente, fica meio que um triângulo amoroso em determinados momentos do livro. E eu achei esse livro muito louco. Então, assim, eu não amei esse livro, então é por isso que ele não vai ficar na minha estante. Talvez eu dê ele realmente pra minha prima, ou então troque num sebo, porque eu também não sei se ela vai gostar. É provável também que se ela ler, ela vai querer trocar num sebo. Então, ele não vai continuar na minha estante. É isso. Eu acho que eu nem falei das notas, né? Pra Lady Joana, com certeza, um 5 e favoritado. Eu quase nunca favorito livro, mas eu gostei muito desse livro. E esse daqui eu acho que eu daria uns 3, 2,5, não sei. Porque, principalmente no final desse livro aqui, eu não consegui, sabe? Já tava meio saturada dele. Eu me obriguei a terminar de ler ele, porque faltava, assim, umas 100 páginas, eu acho. Menos de 100 páginas, eu acredito, que quando eu faltava menos de 100 páginas quando eu perdi a motivação de ler ele. E aí eu me obriguei a ler só pra terminar de ler, mas é isso. Gente, às vezes eu acho que eu falo rápido demais. Eu vou, eu vou falar mais devagar no decorrer desse vídeo, tá? Porque pra mim eu falo rápido demais, porque eu fico muito empolgada com a história, com o livro, e aí eu falo muito rápido. E falo demais também. Vocês concordam? Vocês são assim também? Porque eu conheço uma galerinha que é assim, não é um problema, mas acho que pra um vídeo no YouTube é melhor ser um negócio mais calminho. Eu acho. Não sei. Então, vamos para os livros que eu li em e-book. Vou começar com Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Eu li esse livro porque saiu o trailer e eu fiquei com muita vontade de ler. Porque eu achei a história muito legal. Só que assim, eu não sou muito fã da escrita da Colleen Hoover. É isso, eu não gosto. Eu já li 2 livros dela, que é Assim que Acaba, e o segundo lá, que é a continuação de Assim que Acaba, que agora eu não lembro o nome. Mas eu li e eu não gostei. E aí, eu tinha gostado da história desse livro, através do trailer, né? Daí eu pensei, vou ler. Li. Eu realmente não gosto da Colleen Hoover. Não dá. E eu estava até cogitando ler
o livro, que até tá o filme em cartaz agora, eu acho que é Se Não Fosse Você, não lembro agora, mas eu vou deixar a foto do negócio do livro aqui. Eu até pensei, mas eu realmente não gosto da leitura da Colleen Hoover. E assim, a história é legal. É a história da Kenna e do Ledger. A Kenna namorava um cara e eles acabaram sofrendo um acidente. E ela é presa justamente por conta desse acidente. Meio que ela é a culpada pelo acidente, já que ela estava dirigindo e estava alcoolizada. E ainda deixou o namorado sozinho. O que ela não sabia é que ele. Ih, será que é spoiler? Eu não vou contar essa parte, enfim. Mas aí ela é presa e ela descobre que tá grávida. Só que aí a família do namorado dela consegue a guarda da criança. Então, assim que ela dá à luz à criança, ela vai pros avós. Ela nem tem a chance de ficar com a bebê. E aí a história é depois que ela sai da cadeia, ela tenta rever a filha dela. E é onde ela conhece o Ledger, que é melhor amiga do namorado dela que morreu no acidente. Então, assim, pra mim, tinha tudo pra ser uma história de romance muito legal, muito boa, só que, gente, no primeiro capítulo eles estavam se comendo. Não, não funciona comigo, não deu, não gostei. A história, como eu disse, a história em si é muito legal, mas o problema é que foi escrito pela Colleen Hoover. Não dá, eu realmente não gosto dela. Desculpa, se você gosta, problema sim, mas eu não gostei, eu dei um 3. Eu lembro que eu dei um 3 pra esse livro, porque a história realmente é legal, eu li super rápido. O problema é a Colleen Hoover, é isso. Os dois últimos que eu li no mês foi da Abby Jimenez. Assim que fala o nome dela, Jimenez. Tanto faz. E eu amei, eu amei. A minha prima que me indicou, ela disse que a Abby Jimenez, depois que eu li Uma Segunda Chance, ela falou assim, você tem que ler um livro da Abby Jimenez, porque vai ser exatamente o tipo de romance que você gosta. E é exatamente o tipo de romance que eu gosto. O primeiro que eu li foi Parte do Seu Mundo. E, gente, que livro! Que livro maravilhoso! É a história da Alexis e do Daniel. Alexis. Alexis. A Alexis é uma médica de uma família de médicos. Ela tem um sobrenome muito forte. Eles têm ali um hospital grande de referência, então é uma família de referência na medicina. E o Daniel é de uma cidade pequena, do interior, onde ele é carpinteiro e cuida de uma pousada, e meio que ele é prefeito da cidade. Mas como é uma cidade pequena, não é exatamente prefeito, é só uma coisinha que ele faz assim de ajudar as pessoas, de participar de bingos, essas coisas bem simples. E aí, ela conhece ele voltando do velório de uma tia dela, e ela acaba saindo da pista e acabando numa vala, e o carro dela fica atolado, é algo mais ou menos assim. E aí ela liga pro guincho e um tempo depois surge uma caminhonete com quem? Isso mesmo, Daniel. Ele vai lá e ajuda ela, porque ele sabe que o cara do guincho tá bêbado no bar. E ele tira o carro dela da vala e tudo mais. E ela encontra ele no bar. Um tempo depois, porque ela para pra comer e tudo mais. E os amigos dele fazem uma aposta, apostando $100 pra algum deles conseguir levar a Alexis pra casa. Homens, enfim. E acaba que meio que o Daniel vai lá conversar com ela quando ele tá saindo, porque ele sabe que foi ela que ele resgatou lá no meio do nada, e ele leva ela pra casa. Enfim, tem toda uma história, todo um negócio muito fofo. A questão é que a Alexis tava saindo de um relacionamento com um médico chefe lá do hospital, e a família dela é super, super assim, eles querem dar continuidade ao legado da família, querem que ela seja uma médica de sucesso, que ela seja chefe e que ela tenha um bom casamento com uma pessoa que seja visivelmente bom pra ela, pra imagem da família dela. Só que ela passava por um relacionamento abusivo com esse namorado dela. E aí meio que ela também fica indecisa com o relacionamento com o Daniel, porque o Daniel
é mais novo que ela, tem aí, acho que ele tem 28 e ela tem 37, uma coisa assim. E ela não quer entrar no relacionamento, e também toda a questão da família e dos amigos dela serem muito diferentes deles. E eles vão construindo esse relacionamento e é a coisa mais linda do planeta. O final é tão lindo! Eu amei ler, eu dei 5 estrelas pra ele também. Não chegou a ser favoritado, porque, não sei, eu quase nunca favorito livro, então, pra eu favoritar um livro, eu tenho que gostar para caramba. E o outro livro que eu li, que foi o último do mês, também da Abby de Mês, esse sim foi favorito. Eu tô até hoje pensando naquela história, pensando no que aconteceu. Eu amei de verdade. E eu estou falando de Para Sempre Seu, também da Abby de Mês. E o livro é como se fosse uma continuação de Parte do Seu Mundo, porque conta a história da Bri, que é a melhor amiga da Alexis, e um outro médico que é o Jacob. E assim, eu amei a história dos dois. Eles passam ali, chega um momento que eles participam de um namoro falso, que aí vocês sabem que um namoro falso no final nunca é um namoro falso. E gente, é tão fofo, porque assim, eu me identifiquei um pouquinho com o Jacob. O Jacob tem ansiedade social. E foi bem interessante ler o ponto de vista de uma pessoa que passa por essas situações, sabe? E ver, assim, a Brie cuidando dele, se importando realmente com o bem-estar dele. E. Ai, gente, é muito fofo os dois juntos, sabe? É muito legal. E, assim, a mãe do Jacob é uma. Ela fala sobre. Ela trabalha com coisas sobre sexualidade, algo mais ou menos assim. E quando a Brie descobre que ela é mãe do Jacob, que ela vai conhecer a família do Jacob, ela fica tipo, meu Deus, ela vai descobrir que a gente não é apaixonado. E assim, ai gente, ai também tem todo um rolê que o Jacob tinha acabado um relacionamento. A Brie também, mais ou menos, porque ela tava passando por um divórcio. Então a Brie também tem várias questões que ela precisa lidar. E o Jacob também tem. E é lindo ver os dois construindo esse relacionamento. E, gente, eu amei, de verdade. Se vocês forem ler um livro da Abby de Mendes, leia esse. Por favor, ele é maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Juro pra vocês que eu terminei ele, acho que já tem uns dois. Não, deve ter uma semana e pouquinho, eu acho. Mas eu ainda estou pensando nele. Eu estou com vontade de ler ele novamente. Não vou fazer isso porque eu tenho outras leituras também. Mas eu amei. Foi 5 estrelas e favoritado. Eu tive 2 livros favoritados esse mês. Fiquei chocada. E é isso, gente. Eu li todos esses livros esse mês. Eu achei muito. Me contem os livros que você já leu, então se você já leu algum dos livros que eu citei. E não se esqueça de se inscrever também, deixar um like. Pode comentar qualquer coisa que você quiser. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.